Quem se coloca na ponta dos pés não permanece firme. Quem dá passos largos demais não vai longe. Existe um conceito central no pensamento taoísta que, para a mentalidade moderna, pode soar quase como um paradoxo. Trata-se de um princípio conhecido como Wu Wei. No Tao Te Ching, Wu Wei é algo como uma não-ação. Ele diz que, mesmo não fazendo nada, ainda assim, nada fica por fazer. À primeira vista, esse ponto parece até contrariar grande parte das ideias que orientam nossa vida hoje. Mas e se a maior parte do esforço que fazemos em tudo na vida for justamente o que cria os problemas que estamos tentando resolver? Isso porque fomos educados dentro de uma lógica que associa sucesso e progresso ao esforço quase ininterrupto e também à acumulação de técnicas de trabalho, pessoais e outras coisas que nos levam a tratar e enxergar nossa vida apenas como um projeto. Um projeto onde devemos construir versões cada vez mais eficientes de nós mesmos. Nos textos antigos, os taoístas já observam isso, esse impulso. E inclusive sugerem que muitos dos problemas da humanidade surgem justamente quando tentamos interferir demais no curso natural das coisas. Em vez de produzir harmonia, o excesso da nossa intervenção acaba por produzir tensão, complexidade e artificialidade na nossa experiência de vida. E isso é até nítido de ver ao longo da nossa história, quando vemos que criamos sistemas inteiros de normas, códigos éticos, teorias, estruturas políticas, tudo isso concebido a princípio para melhorar a vida no coletivo. Mas segundo os taoístas, ao tentar fazer essa organização e corrigir o mundo dessa forma excessiva, acabamos por nos afastar da maneira como a realidade realmente funciona, como ela realmente opera. Faz você agora um experimento rápido. Para tudo e observa. Você vai perceber que o universo não precisa de nenhuma instrução para operar. Nem a Terra para girar, nem as estrelas para se moverem, nem os rios precisam de orientação nenhuma para encontrar o caminho até o mar, uma árvore para crescer. E ainda assim queremos viver em permanente tentativa de corrigir a realidade. E o curioso é que talvez o problema não esteja no mundo, mas na maneira como tentamos melhorar o mundo. Por quê? Para responder essa pergunta de acordo com o taoísmo, precisamos compreender um dos conceitos fundamentais dele, o Tao. Ele costuma ser traduzido como um caminho, mas essa palavra caminho é só uma aproximação do real significado, porque Tao não significa caminho, ele representa um princípio que sustenta o movimento da realidade. Ou seja, quando a realidade produz movimento, esse movimento é chamado de Tao. O próprio Tao Te Ching começa com um aviso que já aponta para os limites da nossa linguagem, dizendo que o Tao não pode ser nomeado. Querendo dizer, por meio dessa transliteração, que não há compreensão equivalente ao real significado quando reduzido às palavras. E aqui eu já faço um paralelo interessante sobre o pensamento taoísta. Nós temos uma forte tendência a transformar a realidade em conceitos. Então criamos nomes, categorias, fazemos distinções de tudo e criamos sistemas de interpretação, tudo para transformar o mundo mais inteligível, mais compreensível para nós. E não que isso seja negativo, porque de fato foi justamente isso que tornou possível todo o avanço, todo o desenvolvimento da nossa compreensão, da ciência, da filosofia. Só que existe um efeito colateral em viver dentro desse sistema conceitual. E o Tao Te Ching expressa esse ponto por meio de uma simbologia. 5 cores cegam os olhos, 5 notas ensurdecem os ouvidos, 5 sabores tornam o paladar insensível. A intenção dessa passagem não é sobre cores, sons ou sobre paladar.
A intenção é mostrar que quando reduzimos a experiência do mundo a essas categorias fixas, limitadas, acreditamos estar compreendendo melhor a realidade. Só que, ao mesmo tempo, o que estamos fazendo é limitando nossa percepção apenas àquilo que cabe dentro dessas classificações. Assim, quanto mais tentamos organizar e controlar o mundo por meio desses sistemas rígidos, limitados, mais nos afastamos da espontaneidade natural das coisas. É nesse contexto que surge o conceito de Wu-Wei, que eu comentei no início. O que o conceito sugere é agir sem forçar, sem toda essa artificialidade, sem interferir desnecessariamente no fluxo natural como as coisas funcionam. Trata-se basicamente de uma forma de ação que opera em harmonia com as circunstâncias, ao invés de tentar forçá-las. Existe uma ilustração bastante conhecida dessa ideia em um texto taoísta que eu encontrei, conhecido como Chuangzi. Nele existe uma história de um cozinheiro que era muito bom no que fazia. Ele tinha uma habilidade especial em cortar bois. E quando lhe perguntaram qual era o segredo da sua técnica, ele explicou que no início da sua carreira, ele viu o boi como um objeto que precisava, com força, ser dividido ali nas devidas partes. Só que com o tempo, porém, essa percepção dele mudou. Ele passou a reconhecer que os espaços naturais entre a própria estrutura do animal e começou a mover a lâmina de acordo com essas linhas teoricamente invisíveis. E então concluiu, e diz na citação: "Agora não corto o boi, agora eu sigo o tal." E esse é o espírito do Wu-Wei. Agora pense você em quantas áreas da nossa vida moderna funcionam exatamente o contrário. No trabalho, quando forçamos produtividade que vão além dos nossos limites naturais, nas nossas relações uns com os outros, quando tentamos controlar a maneira como somos percebidos pelas outras pessoas, na busca pela felicidade, quando tentamos estabelecer estados permanentes de emoções, algo que não corresponde em nada à natureza dinâmica da experiência. Emoções, por exemplo, oscilam. E quanto mais tentamos impor esses resultados, maior tende a ser a frustração. Mas então, se o taoísmo sugere que não devemos forçar as coisas, como trazer essa ideia para a parte prática? Veja um exemplo. Grande parte das pessoas hoje acreditam que a felicidade é um objetivo que pode ser alcançado pela riqueza, ou pelo reconhecimento, segurança, status. E o raciocínio costuma seguir um padrão. E talvez você mesmo já tenha pensado algo assim. Quando eu conquistar determinada posição, aí eu serei feliz, aí eu terei felicidade. Ou quando eu atingir determinado nível de sucesso, então finalmente eu serei feliz. O problema é que essa lógica nos mantém sempre orientados para o futuro. Estamos sempre aguardando o próximo objetivo, o próximo reconhecimento, a próxima coisa. E assim a vida, que só acontece no presente, passa quase despercebida. O Chuangzi, que eu comentei, observa que as pessoas tendem a valorizar riqueza, reputação e longevidade, enquanto, por outro lado, temem pobreza, anonimato, a morte. E ao organizar a vida dessa maneira, com essas pretensões, com esses receios, acabam vivendo na ansiedade, sempre receosas. E para os taoístas, isso é algo que representa claramente uma forma artificial de viver. Porque a natureza não é essa. A natureza se manifesta em ciclos, que não são permanentes. Em determinado momento está dia, em outro momento está noite. Há o cheio, há o vazio. Para descer temos que subir, para subir temos que descer. E nem há problema em buscar coisas boas da vida. O problema só surge quando a gente quer eliminar completamente os aspectos da existência, que são inevitáveis. Mas então, como viver de acordo com essas ideias? É simples. Observando antes de agir, percebendo o ritmo natural das situações,
Igual faz um navegante que usa o vento para mover seu barco a velas, ao invés de lutar contra ele. A não ação está em saber quando abrir as velas no momento certo, assim como saber o momento certo de fechá-las. Agir no momento adequado com o mínimo de fricção possível. Isso é o que o taoísmo chama de sabedoria. Aprender a mover-se no mundo. E voltando à pergunta inicial, como é possível que a vida só melhore quando paramos de tentar controlá-la? E talvez a resposta seja que isso é possível porque ao reduzir nossa interferência constante nas coisas, começamos a perceber algo que os antigos taoístas já haviam compreendido há muito tempo. Que a vida já possui seu próprio movimento. E quando aprendemos a nos alinhar com esse movimento e a velejar com ele, aquilo que antes parecia exigir esforço, passa a acontecer com uma naturalidade surpreendente.